amigos, hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2026 e eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público deflagra operação para investigar descontos na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal. A empresa PicPay está envolvida no esquema. PGR se pronuncia contra a suspensão de lei que reduz pena de condenados pelos ataques de 8 de janeiro e diz que Congresso agiu dentro das competências. Estados Unidos classifica a condenação de Eduardo Bolsonaro como perseguição. Ex-político se manifesta e diz que direita vai vencer. Israel confirma ataque contra Líbano e fecha acordo horas depois do bombardeio. E o Irã volta a fechar o Estreito de Hormuz. Polícia prende assassino de adolescente no Paraná. Homem disse que agiu após ser ameaçado. E você vai ver ainda as entrevistas dos treinadores de Brasil e Haiti antes do confronto pela Copa do Mundo. É daqui a pouco, ao vivo, às 19h, na Rede Gospel de televisão. Boa noite. Agentes do Ministério Público foram às ruas nesta sexta-feira para uma operação que investiga descontos irregulares na folha de pagamento de servidores do governo do Distrito Federal. O Banco de Brasília, a empresa PicPay e autarquias da capital foram alvos de busca e apreensão. O Ministério Público cumpriu 50 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e também em Curitiba. Segundo as investigações, os órgãos fizeram um esquema de descontos indevidos disfarçados de taxas na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal após um decreto em agosto de 2024. Os envolvidos no esquema são o Banco de Brasília, a Secretaria de Economia, o Instituto de Previdência dos Servidores, a empresa PicPay e a Associação dos Servidores Públicos. A empresa PicPay ficou responsável por oferecer o serviço de adiantamento salarial, mas, de acordo com o Tribunal de Contas, a empresa cobrava uma taxa de antecipação. Segundo as investigações, entre agosto de 2024 e agosto de 2025, foram retirados compulsoriamente mais de 80 milhões de reais dos contra-cheques dos servidores distritais sobre a rúbrica de taxas. O ex-secretário de Economia do Distrito Federal, Ney Ferraz, o ex-presidente do PRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor do PicPay, Eduardo Scheidt, estão entre os investigados. Em nota, o PicPay disse que não reconhece qualquer irregularidade nas operações mencionadas e rejeita a alegação de cobrança indevida, e a empresa diz que ainda vai seguir colaborando com as autoridades. Já a Secretaria de Economia informou que a investigação tem como objetivo a conduta de agentes públicos e não a atuação institucional da pasta. E a investigação que mostrou uma aproximação do senador petista Jacques Wagner ao caso Master ganhou repercussão internacional. Nesta semana, endereços ligados a ele foram alvos de busca após ser apontado como beneficiário de propinas para atuar em favor do banco de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal investiga se o senador Jacques Wagner teria recebido pagamentos e benefícios em troca de apoio por medidas no Congresso, que ajudariam o Banco Master. Há suspeitas em torno da compra de um apartamento de luxo em Salvador e um pagamento de 3,5 milhões de reais. Durante as buscas, a PF apreendeu $55 mil e mais de 33 mil euros. Segundo a BBC News Brasil, o dinheiro foi encontrado em 2 endereços ligados a Jacques Wagner. O site da Al Jazeera disse que o escândalo do Master atingiu ambos os lados do espectro político brasileiro. Segundo eles, isso pode influenciar a próxima corrida presidencial do país. Aqui na América do Sul, o jornal argentino Clarín destacou a presença de um aliado de Lula na nova etapa da investigação da Polícia Federal. Já segundo a Reuters, as notícias de quinta-feira reforçaram a percepção de que a investigação sobre o Banco Master vai influenciar a corrida presidencial deste ano. O senador justificou que o dinheiro apreendido pela Polícia Federal tem origem em diárias pagas pelo Senado, em razão de viagens para o exterior que realiza como parlamentar. A assessoria dele divulgou uma nota à imprensa em que afirma que o parlamentar acompanha as investigações com tranquilidade e se coloca à disposição da Justiça para esclarecimentos. A Procuradoria-Geral da República se pronunciou nesta quinta-feira contra a suspensão de uma lei que reduz as penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. O PGR, Paulo Gonet, emitiu um parecer que conclui que não existem argumentos suficientes para mantê-la suspensa. Gonet argumentou que o Congresso agiu dentro das suas competências ao aprovar a lei e que ela não equivale a uma anistia, uma vez que não anula as condenações nem apaga os crimes.
E o Departamento de Estado dos Estados Unidos chamou a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro de perseguição e manipulação jurídica. A primeira turma do STF entendeu que o ex-parlamentar tentou atrapalhar o julgamento do pai, Jair Bolsonaro. Nesta semana, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. Os ministros entenderam que o ex-deputado tentou coagir os magistrados e articulou sanções dos Estados Unidos contra o Brasil para atrapalhar o julgamento de Jair Bolsonaro pelos atos de 8 de janeiro. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que a decisão da Corte brasileira é o mais recente exemplo de perseguição e manipulação jurídica por parte dos tribunais brasileiros contra a oposição política. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro afirmou que esse novo posicionamento dos Estados Unidos é a nova bordoada contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês acham mesmo que a maior democracia do mundo, o farol da liberdade, os Estados Unidos, não estariam atentos a esse tipo de conduta totalmente ideológica? Essa aí é mais uma bordoada no STF brasileiro e no Alexandre de Moraes. Depois de Espanha, Itália, Argentina, agora esse caso nos Estados Unidos. Pode ter certeza, nós venceremos. A Suíça confirmou o adiamento da cerimônia do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. Horas antes, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, anunciou o cancelamento da viagem. E a Casa Branca justificou com restrições logísticas. A nova data não foi divulgada. Israel confirmou ter atacado mais de 80 alvos no Líbano nesta sexta-feira. Segundo o comunicado, dezenas de membros do Hezbollah morreram. Os ataques aconteceram após a divulgação de que 4 oficiais morreram em combates no sul do país. Horas depois, os 2 países concordaram com um cessar-fogo. Israel e o Hezbollah concordaram com um cessar-fogo nesta sexta-feira. As informações de um oficial americano foram confirmadas por um diplomata do Golfo à AFP sob condição de anonimato. A notícia chega após confrontos entre o exército israelense e o grupo libanês ameaçarem o recente acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio. Ataques aéreos israelenses na madrugada de sexta-feira mataram dezenas de pessoas no Líbano, onde soldados israelenses também foram mortos. Estes são os confrontos mais sangrentos desde o início do acordo Irã-Estados Unidos nesta semana. O chamado Memorando de Entendimento estipula um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo o Líbano, uma condição que Teherã, aliada ao movimento islâmico libanês Hezbollah, havia exigido para pôr fim ao conflito. A guerra, desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã em 28 de fevereiro, causou milhares de mortes, principalmente na República Islâmica e no Líbano. Também abalou a economia global devido ao fechamento do Estreito de Hormuz, crucial para o trânsito de hidrocarbonetos. O vice-presidente americano J.D. Vance e o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, deveriam iniciar uma nova fase de negociações nesta sexta-feira na Suíça, mas a reunião foi suspensa em meio às hostilidades no Líbano. Horas depois, um funcionário americano disse à AFP que Israel e o Hezbollah haviam concordado com um cessar-fogo imediato, intermediado por representantes dos Estados Unidos, após conversas com Israel e o Irã. O político de esquerda Andy Burnham venceu a eleição suplementar do Reino Unido. O nome dele é um dos principais para assumir o país após a saída de Keir Starmer. O veterano político trabalhista Andy Burnham venceu uma importante eleição suplementar na sexta-feira, garantindo uma cadeira no parlamento britânico e abrindo caminho para uma disputa pela liderança contra o primeiro-ministro Keir Starmer, que enfrenta dificuldades. Burnham, prefeito da Grande Manchester e membro de longa data do Partido Trabalhista de centro-esquerda, derrotou o candidato do movimento de extrema-direita Reform UK na circunscrição de Makerfield, no noroeste da Inglaterra. O político de 56 anos, que foi membro do parlamento de 2001 a 2017, pertence à chamada ala esquerda moderada do Partido Trabalhista e tem sido um crítico ferrenho do governo mais centrista de Starmer. O ex-ministro da Saúde afirmou que pretende desafiar Starmer na liderança do partido e que precisava vencer esta votação crucial para estar em posição de lançar tal desafio. But I do say to my own party, this is
Mas eu digo ao meu próprio partido, esta é a última chance de mudança. Foi isso que as pessoas me disseram diretamente nas centenas de casas que visitei. Devemos ouvir, devemos agir e devemos fazer direito. Não haverá uma segunda chance. Burnham conquistou quase 55% dos votos, derrotando Robert Kenyon do Partido Reformista. A participação foi de 59%, a maior para uma eleição suplementar em 7 anos, com mais de 45 mil votos computados. Agora as atenções estão voltadas para quando Burnham vai desafiar Starmer no cargo desde julho de 2024, que se mantém no poder desde que o Partido Trabalhista sofreu uma derrota esmagadora nas urnas na Inglaterra, Escócia e País de Gales no mês passado. Se Starmer deixar o cargo este ano, o Reino Unido terá seu 7º primeiro-ministro em 10 anos. Guerrilheiros colombianos entregaram armas no sul do país após negociações com o governo. E no próximo domingo acontece o segundo turno das eleições no país. Cerca de uma centena de guerrilheiros entregou as armas em uma região de selva no sul da Colômbia, no âmbito de uma negociação com o presidente Gustavo Petro, que faz seus últimos esforços para salvar sua questionada política de paz. Há 3 dias do segundo turno, que definirá o próximo presidente, a entrega das armas é o primeiro passo para que os rebeldes possam se instalar em uma zona especial, onde esperam consolidar acordos com o governo. O ato também representa o maior avanço da política de paz total de Petro, o primeiro governante de esquerda da Colômbia, que tentou, sem sucesso, negociar com todos os grupos armados do país. Vestidos com uniformes camuflados, 99 rebeldes da Coordenadora Nacional Exército Bolivariano deixaram seus fuzis em um grande container em meia selva do departamento de Putumayo, no sul do país. No domingo, os colombianos elegerão o presidente entre o senador Iván Cepeda, aliado de Petro, que promete dar continuidade à iniciativa de paz, e o ultradireitista Abelardo de la Espriella, defensor do fim de qualquer tipo de aproximação com as organizações ilegais. Petro vai entregar o poder em 7 de agosto. O presidente de Cuba, Miguel Díaz, disse que a economia do país exige mudanças urgentes. O Comitê Central do Partido Comunista aprovou um pacote de reformas econômicas voltadas para a expansão da economia. Superar a atual situação econômica e social. O Partido Comunista de Cuba aprovou um pacote de reformas econômicas. Essas mudanças no modelo estatal visam abrir mais setores ao investimento privado, atrair mais capital de cubanos no exterior e reduzir o tamanho da máquina pública. Tudo isso em meio à grave crise que a ilha enfrenta sob pressão dos Estados Unidos. Para sua adoção definitiva, as reformas precisam ser aprovadas pela Assembleia Nacional do Poder Popular, que deve se reunir em sessão extraordinária nesta quinta-feira, menos de uma semana após o presidente Miguel Díaz-Canel anunciar as medidas. O que pretendemos lançar é uma agenda econômica e social de emergência, composta por medidas que integram nosso programa de governo e políticas aprovadas pelo partido, juntamente com decisões que não podem mais ser adiadas. Algumas podem não contar com consenso absoluto, mas não podem ser postergadas. O influente ex-presidente Raul Castro, de 95 anos, já havia apoiado as propostas, que buscam essencialmente revitalizar uma economia que enfrenta dificuldades há anos e que agora está sendo sufocada pelo bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos. O irmão mais novo de Fidel Castro, a quem sucedeu em 2006, foi indiciado nos Estados Unidos em maio devido à derrubada em 1996 de 2 aviões civis de pequeno porte pilotados por membros de uma organização opositora ao regime, sediada em Miami. Há vários meses, o governo cubano já tinha autorizado a criação de joint ventures entre o Estado e entidades privadas. Posteriormente, indicou que a diáspora cubana poderia investir em empresas privadas no país e ser proprietária delas. No entanto, não há garantia de que as mudanças propostas satisfaçam o presidente americano Donald Trump, que não esconde seu desejo de ver uma mudança no modelo econômico e até mesmo de regime na ilha situada a cerca de 150 quilômetros da costa da Flórida. A Agência de Saúde da União Africana anunciou que mais de 200 pessoas morreram vítimas de ebola na República Democrática do Congo. 202 pessoas morreram vítimas de ebola na República Democrática do Congo pouco mais de um mês após a declaração da epidemia. De acordo com o Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças, houve um total de 875 casos de infecção confirmados.
o que representa uma taxa de mortalidade de 23%. A grande preocupação das autoridades é o estado de rastreamento de contatos, que é muito baixo devido aos desafios de segurança e à dificuldade de acesso a algumas áreas. A Cruz Vermelha advertiu esta semana que o surto na República Democrática do Congo, declarado em 15 de maio, ainda não atingiu seu ponto máximo e poderia se prolongar por 1 ano. A resposta à epidemia, a 17ª que assola este extenso país da África Central, enfrenta enormes desafios. Não existe nenhuma vacina nem tratamento aprovado contra a rara cepa Bundibugyo, responsável por esta nova epidemia. As 3 províncias afetadas no nordeste do país, Ituri, Kivu do Norte e Kivu do Sul, há muito tempo estão mergulhadas em conflitos e deslocamentos em massa, o que dificulta a resposta. No próximo bloco, adolescente é encontrada morta em área de mata do Paraná e criminoso confessa crime. Polícia Civil ouve adolescentes suspeitos de envolvimento no estupro coletivo em Minas Gerais. A adolescente Yasmin da Silva, de 14 anos, foi encontrada morta em uma área de mata no bairro Portal da Foz, no oeste do Paraná. O suspeito do crime, Carlos Eduardo Bazani, de 18 anos, foi preso. Na casa dele foi encontrado o celular e um par de chinelos da vítima. O corpo de Yasmin da Silva foi localizado por um morador. A jovem apresentava ferimentos graves na cabeça e no rosto. O suspeito do crime é Carlos Eduardo Bazani, de 18 anos. Segundo o delegado Marcelo Pereira, ele foi reconhecido em imagens de câmeras de segurança e em depoimento confessou que cometeu o crime por acreditar que ela estaria armando uma emboscada para ele. De acordo com o delegado, o suspeito relatou que convenceu a adolescente a acompanhá-lo até uma área de mata, dizendo que precisava buscar uma porção de droga. Segundo ele, o jovem disse que havia sido ameaçado por outro homem e que por isso passou a desconfiar dela. Carlos Eduardo também negou ter abusado sexualmente da vítima. Na casa dele foram encontrados o celular e um par de chinelos de Yasmin. A roupa usada por ele no dia do crime também foi achada pela polícia. Ela estava com manchas de sangue e foi levada para a perícia. Carlos Eduardo vai responder por homicídio e furto e segue preso na cadeia pública de Foz do Iguaçu. Policiais civis do Rio de Janeiro iniciaram hoje uma operação para prender os assassinos do adolescente Ronald Henrique Souza, de 14 anos. A criança foi torturada, esfaqueada e esquartejada em Guaratiba, no oeste do estado, no início do ano. As equipes foram às ruas das comunidades César Maia, Coroado e Fontela, em Vargem Pequena, para cumprir 4 mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado. Um adolescente apontado como participante do crime também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Segundo as investigações, Ronaldo Henrique esteve na comunidade César Maia, acompanhado de 2 amigos para encontrar a namorada de um deles. Quando deixavam a comunidade, os colegas foram abordados por homens armados e levados de volta para o interior da localidade. De acordo com a polícia, os adolescentes foram submetidos a uma sessão de tortura. 2 deles conseguiram fugir, mas Ronaldo permaneceu desaparecido. 2 dias depois, o corpo dele foi encontrado esquartejado na estrada Martins, em Pedra de Guaratiba. Os investigadores identificaram Diogo Paixão Barbosa, Miguel Ferreira Salto, Victor Tavares Vieira e Jonathan da Silva Ramos como suspeitos de participação direta no homicídio. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje uma pesquisa que mostra que o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, venceria um eventual primeiro turno das eleições contra o petista Fernando Haddad. Tarcísio soma 45,6% das intenções de voto, enquanto Haddad aparece com 34,1%. A pesquisa também realizou um levantamento referente ao segundo turno. Tarcísio alcançaria 51,4% da preferência do eleitorado. Já Haddad somaria 37,9%. O Instituto ouviu 1.600 eleitores entre os dias 16 e 18 de junho. A Polícia Civil de Minas Gerais começou a ouvir os adolescentes suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma jovem de 17 anos em Contagem. Segundo o boletim de ocorrência, os abusos ocorreram durante um churrasco na casa da vítima. A menina contou à polícia que convidou alguns amigos para a residência após a mãe sair. A vítima disse que eles estavam bebendo cerveja e que suspeita que alguém tenha colocado droga na bebida dela, porque perdeu a consciência. Ela só se lembra de ter acordado nua enquanto era estuprada por 2 adolescentes. De acordo com a jovem, um terceiro rapaz estava no cômodo presenciando tudo.
Um outro jovem teria admitido, por mensagens, a participação nos abusos. Ele é amigo de infância da vítima. Caso o envolvimento seja comprovado, eles poderão responder por ato infracional análogo ao crime de estupro, com aplicação de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A seguir, Carlo Ancelotti promete melhora no jogo de hoje contra o Haiti e Pato, que ganhou fama nas redes sociais durante a Copa do Mundo. Um zoológico na França comemorou o nascimento de um lemure rufo. A espécie está ameaçada de extinção e estudos apontam entre 200 e 300 vivos. O zoológico de Besançon, na França, festeja o nascimento de um raro filhote de lêmure rufo preto e branco, uma espécie classificada em perigo crítico de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Touki nasceu no fim de maio e representa um sinal de esperança para a conservação em longo prazo do animal. É uma subespécie muito rara. Ela também é chamada de lêmure de cauda anelada de faixa branca. Há cerca de 100 indivíduos em cativeiro na Europa, e nenhum fora da Europa. Na natureza, há apenas algumas centenas. As estimativas variam de 200 a 300 indivíduos. Isso faz dela um primata altamente ameaçado, particularmente em Madagascar, onde enfrenta uma série de ameaças. Esse nascimento é, portanto, extremamente valioso para a conservação a longo prazo da espécie. A long terme de cette espèce. Alerta e aventureiro, o pequeno filhote macho explora o recinto arborizado onde vive com os pais. Os cuidados da mãe são essenciais para a adaptação do filhote ao local. A mãe cuida do filhote extremamente bem. É a primeira cria dela. É uma sorte excepcional que esteja cuidando tão bem. Nesta espécie, as fêmeas normalmente dão à luz 2 ou 3 filhotes, mas neste caso ela teve apenas um, e acho que isso facilitou as coisas, permitindo que concentrasse toda a sua energia em um único filhote. A espécie, que conta com uma centena de indivíduos em cativeiro no mundo, se alimenta de frutas maduras. O lêmure rufo preto e branco é particularmente ameaçado pela caça e pela destruição de seu habitat. Em meio a um cenário global intimidador, Touki brilha no zoológico de Besançon. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, inaugurou um museu em Chicago que celebra o legado dele. O presidente Donald Trump não foi convidado. 3 ex-presidentes dos Estados Unidos, o republicano George W. Bush e os democratas Bill Clinton e Joe Biden, compareceram nesta quinta-feira à inauguração do Museu Presidencial de Barack Obama em Chicago. Todos os inquilinos da Casa Branca desde 1992 estavam presentes, menos seu atual ocupante, Donald Trump, que não foi convidado. O republicano criticou em várias ocasiões o grande prédio de estilo brutalista erguido por Obama junto a um parque, em um bairro do sul de Chicago. O Centro Modernista, que celebra o legado de Obama como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, será aberto ao público nesta sexta. A cerimônia também reuniu celebridades e 2 ex-líderes europeus, a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi. Obama, de 64 anos, instalou seu museu presidencial no bairro onde viveu por muito tempo com sua mulher, onde suas filhas nasceram e onde ele iniciou a trajetória política que o levou à Casa Branca de 2008 a 2016. A democracia pode ser frustrante, pode ser lenta, pode ser ineficiente e, acima de tudo, espero que este centro sirva como uma afirmação do quão especial e preciosa é a nossa democracia. O prédio imponente é coroado por grandes letras de pedra, que fazem parte de um discurso feito por Barack Obama em 2015 em Selma, no Alabama, berço do movimento pelos direitos civis. Uma estátua do casal Obama em tamanho um pouco maior do que o real saúda os visitantes. Uma quadra de basquete, uma ampla área de jogos e uma biblioteca digital foram instalados nos arredores do edifício. Tradicionalmente, os ex-presidentes dos Estados Unidos mandam erguer um prédio cultural após deixarem o cargo. Trump disse que deseja construir o seu em Miami.
Milhares de nova-iorquinos foram às ruas para comemorar o primeiro título do New York Knicks da NBA em 53 anos. Em meio à Copa do Mundo nos Estados Unidos, os torcedores mostraram que o amor deles pelos times da Liga de Basquete não tem comparação. A cidade de Nova York foi tomada pelas cores laranja e azul para celebrar o título da NBA do New York Knicks. Milhares de nova-iorquinos acompanharam o desfile da equipe de basquete, que conquistou seu terceiro título no último sábado, após vencer o San Antonio Spurs nas finais por 4-1. Os torcedores apaixonados puderam soltar o grito engasgado de campeão, que estava preso desde 1973, a última vez que os Knicks haviam vencido a maior liga de basquete do mundo. Foi a realização de um sonho, não vou mentir. 53 anos, acompanhei 45 deles. Obrigado de verdade ao Brunson, ao Hart e ao OG. A comemoração ainda contou com a presença de figuras ilustres como o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e de torcedores famosos da equipe, como o ator Timothée Chalamet e o diretor Spike Lee. Fãs de todas as idades se juntaram à euforia e puderam ver de perto os jogadores e lendas da equipe. Foi a melhor experiência da minha vida, foi demais. Amei que pude ver Patrick Ewing, Jalen Brunson e Josh Hart. Estamos doentes demais para ir ao trabalho ou para a escola. Estamos doentes. Em meio a tanta paixão, dá para entender a mentirinha. Até porque, doente aqui, só de emoção. Em tempos de Copa do Mundo na América do Norte, os nova-iorquinos mostraram que o soccer vai precisar de muito gol para brilhar como a bola laranja. E o ex-treinador Carlos Alberto Parreira está internado na UTI do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, respirando com a ajuda de aparelhos. Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo como treinador da seleção brasileira nos Estados Unidos em 1994, está sob cuidados intensivos e respira com a ajuda de aparelhos. A informação foi divulgada pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde o ex-técnico está internado. Com 83 anos, Parreira foi hospitalizado na última quarta-feira. O Hospital Samaritano disse em um boletim médico que Parreira apresenta um quadro de inflamação pulmonar e está internado na unidade de terapia intensiva. Também acrescentou que o paciente se encontra estável, sem previsão de alta para o quarto. Parreira conquistou o quarto dos 5 títulos mundiais do Brasil, tendo Romário e Bebeto como grandes destaques. Ele detém o recorde de 6 participações como treinador em Copa do Mundo, à frente do Kuwait em 1982, dos Emirados Árabes Unidos em 1990, do Brasil em 1994 e em 2006, da Arábia Saudita em 1998 e da seleção anfitriã na África do Sul em 2010. Parreira enfrenta um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, prometeu melhoras no jogo de hoje contra a seleção do Haiti. Após o susto no empate contra o Marrocos na estreia, Carlo Ancelotti garantiu que o Brasil é resiliente e vai melhorar contra o Haiti. A seleção brasileira enfrenta a equipe caribenha nesta sexta-feira na Filadélfia, na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Empezar bem é importante, mas não é o mais importante. Disse uma vez que o equipo tem que ser mais que perfeito, resiliente. Então, tu tens que ser resiliente quando a coisa não sai bem, não tem que baixar os braços quando as coisas não saem bem, tem que ser resiliente aí. Eu acho que o equipo é resiliente e vai melhorar. Com o Neymar novamente fora de combate devido a uma lesão na panturrilha direita, os comandados de Ancelotti esperam reencontrar o caminho certo das vitórias. Eu acho que a autocrítica da equipe, dos jogadores, foi uma crítica positiva e trabalhamos nesses dias para tentar de solucionar isso. Eu acho que vamos a solucionar. Ou antes ou depois vamos a solucionar, porque sigo confiante que a equipe vai ser competitiva nessa Copa do Mundo. Perguntado sobre Endrick, o treinador italiano afirmou que o jovem é um talento extraordinário, mas precisa de mais tempo para se firmar na seleção. Ancelotti tem dado pouco tempo de jogo ao atacante, apesar da excelente temporada no Lyon. Para mim, personalmente, Endrick é outra coisa. É um talento extraordinário, Endrick, e
Brasil vai aproveitar de suas qualidades e nessa Copa do Mundo e também na próxima Copa do Mundo. Carleto ainda elogiou o Haiti, que no papel é a equipe mais fraca do grupo e que fez um jogo duro contra a Escócia em seu retorno à Copa do Mundo após uma ausência de mais de 5 décadas. Depois de enfrentar a seleção haitiana, o Brasil vai encerrar a fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho em Miami. Mas o treinador do Haiti também comentou sobre o jogo de hoje e disse estar honrado em enfrentar a seleção brasileira. Enfrentar em uma Copa do Mundo a seleção brasileira, a única pentacampeã, pode despertar várias emoções. No caso do humilde Haiti, que perdeu os 4 jogos que disputou até agora, em 1974 e nesta edição, a sensação é de tentar desfrutar ao máximo um momento histórico. Voilà, donc on a le Graal servi sur un plateau. Temos o Santo Graal servido de bandeja. Agora teremos de estar à altura da ocasião, pois os torcedores haitianos também estão começando a sonhar com esse tipo de partida. Sur ce type de match. Mas o Haiti e o técnico francês Sébastien Mier também têm ambições. Depois de jogar melhor do que o esperado na derrota de 1-0 para a Escócia na estreia, os haitianos esperam surpreender no jogo dessa sexta-feira na Filadélfia. Aconteça o que acontecer, não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar essa partida. Por um lado, estamos jogando contra o Brasil. Por outro, não jogamos uma Copa havia 52 anos. O estádio certamente estará lotado. Por isso, vamos dar tudo de nós para garantir que continuemos na disputa para o terceiro jogo. Como 8 dos 12 terceiros colocados avançam para a segunda fase, mesmo se perder para o Brasil nesta sexta, o Haiti pode até ter chances de se classificar se vencer Marrocos na quarta-feira em Atlanta. De toda forma, já vale muito voltar a uma Copa depois de 52 anos, ainda mais se tratando da maior de todos os tempos. Merlin, um pato de 2 anos, conquistou a admiração de milhões de corações ao ser filmado, caminhando pela rua com a sua dona. O mais curioso é que esse animal estava vestindo a camiseta da seleção mexicana. Merlin se encontra com jornalistas no início da tarde, após uma manhã agitada na maior emissora de TV do México. Sua agenda está lotada e se estende até tarde da noite para que ele possa se juntar a milhares de admiradores na FanFest da Copa do Mundo, na cidade do México. Tudo seria normal se estivéssemos falando de uma celebridade. Mas Merlin é um pato de 2 anos que caiu nas graças de milhões de mexicanos ao ser filmado caminhando pela rua com sua dona, vestindo a camisa verde da seleção do México. Por surpresa, definitivamente. Foi definitivamente uma surpresa. Ainda estamos chocados ao ver tanta gente. É incrível. Uma fã veio até mim, tremendo, quase chorando, para me dar isso. É algo importante para mim. Ela me contou que seus netos ou sobrinhos haviam enviado presente de outra parte do país. Essa é a marca que quero deixar, ou que o Merlin quer deixar nas famílias mexicanas. Merlin quer deixar a família mexicana. Agora um fenômeno viral, Merlin foi nomeado pela FIFA como embaixador do país. A seleção até compartilhou uma imagem dele sobrevoando o estádio em Guadalajara, onde o México derrotou a Coreia do Sul em sua segunda partida na Copa. E o hábito de pegar o pato no colo e demonstrar afeto também viralizou. Garantir uma selfie com Merlin é imperdível para os mexicanos. Até porque, além de tudo, o pato é pé quente, vive uniformizado e o México se tornou a primeira seleção a se classificar para a segunda fase da Copa. Sempre vestimos o Merlin e ele é como um filho para nós. Eu queria que ele ficasse bem, caso contrário seria como sair pelado. Então sempre colocava camisetas nele. Nunca imaginamos o impacto que essa camisa da seleção teria e somos gratos por isso. Agradecemos, é verdade. Só tem uma coisa que os mexicanos não gostaram do Merlin. Ao fazer o palpite para o terceiro jogo na fase de grupos, ele escolheu a República Tcheca. Mas o México já está na segunda fase. Então o Merlin não vai pagar o pato. O Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Amanhã tem encontro com Deus na Igreja Apostólica Renascer em Cristo, no Renascer Hall Sede Internacional, Rua Doutora Almeida Lima, 1290, no bairro da Moca, a partir das 8 horas da manhã. Domingo temos cultos de celebração da família, presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10, às 4 e às 6 da noite. Segunda a gente está de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!